Olá a todos, meu nome é Lucas Fátio, eu sou professor aqui na Verbo Jurídico e gostaria hoje de apresentar para vocês um pouquinho do nosso curso extensivo para a prova da ordem, para a primeira fase da OAB. Vocês vão ver aqui o Instagram da Verbo e o meu Instagram também, professor Lucas Fátio. Ali nesse perfil eu costumo postar semanalmente dicas de direito civil, dicas voltadas para o exame da ordem, comentários de questões anteriores. Então ali eu aconselho vocês a seguirem, que eu posto geralmente informações bem importantes, resumidas, para quem está no ônibus indo para a aula, quem está saindo do estágio, quer ver uma informaçãozinha rápida, pode acompanhar ali. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre contratos e direitos reais. Como vocês podem ver, eu sou mestre em Direito pela PUC Rio Grande do Sul, advogado e professor. Eu destaquei essa frase porque eu acho ela bem importante para a questão do estudo do direito contratual e do direito real brasileiro. A compreensão da matéria exige a perfeita harmonização entre estudo de texto legal e doutrina. Como assim? Para vocês compreenderem melhor a matéria do direito contratual e do direito real, é muito importante que sempre quando vocês forem ler uma doutrina, quando vocês forem ler as anotações de aula de vocês, que vocês estejam ao lado o Vademecum, que vocês consultem o Vademecum, leiam os artigos. Por quê? Para a prova da OAB, é muito comum que nessa primeira fase as questões sejam extraídas do texto legal. Claro que vai ter alguma coisinha de doutrina, alguma posição jurisprudencial, mas a grande maioria é extraída do texto legal. Então, se vocês estão habituados no estudo, não só dessa matéria, mas de todas as matérias, a ler a lei, a consultar a lei enquanto vocês estão lendo as anotações, tenho certeza que isso vai fazer um diferencial na caminhada de vocês em busca dessa aprovação. Então, vamos começar. Eu pensei um ponto de direito contratual e um ponto de direito real para a gente ver aqui. Aqui uma questão interessante é a compra e venda de ascendente para descendente. Como assim a compra e venda de ascendente para descendente? No direito contratual brasileiro, nós temos, a partir do artigo 496 ali, nós temos o tratamento de alguns pontos específicos do contrato de compra e venda. Por que eu selecionei esse artigo? Duas razões. Primeiro, porque, na minha opinião, o contrato de compra e venda é o mais importante dentre aqueles contratos que estão tipificados, que estão elencados no nosso Código Civil. E segundo, porque no último exame da ordem caiu uma questão que exigia exatamente conhecimento desse tópico. Depois nós vamos trabalhar essa questão. Por isso que eu achei interessante trazer esse ponto. A compra e venda de ascendente para descendente, ela está regulada no artigo 496 do Código Civil. O que nos diz esse artigo? Ele diz que é anulável a venda de ascendente para descendente, salvo se outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Isso é o que nós temos no caput. O que a gente extrai desse caput? A gente extrai uma regra de que a autorização de todos é necessária. Como assim a autorização de todos? A autorização do cônjuge do alienante e dos outros descendentes. Vamos pensar na seguinte situação. Se o meu pai, ele decide que vai me vender um apartamento, nós vamos precisar, na verdade, do consentimento da minha mãe, a esposa do meu pai, e também dos meus irmãos. É isso que o artigo 496, no seu caput, nos traz. A exigência de uma autorização, de um consentimento dessas pessoas, desses sujeitos. Sob pena de quê? Sob pena de que a situação em que eu não tenha a autorização de uma dessas pessoas, vai ser anulável. Vai ser anulável. O negócio de compra e venda vai ser anulável. O que mais que nós temos nesse artigo? Como muitas
questões no direito, uma boa regra tem a sua exceção. E o artigo 496, no seu parágrafo único, traz a exceção para a gente. O que ele diz no parágrafo único? Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bens for o da separação obrigatória. Como assim? Primeiro, uma explicação rápida. Em ambos os casos. Essa frase, em ambos os casos, ela está deslocada aqui. O nosso legislador, no momento de finalizar a edição do código, uma questão foi vetada do artigo anterior, só que esqueceram de atualizar, de adaptar o texto do artigo. Por isso que ficou meio sem sentido essa parte aqui. Mas o que nos interessa é a exceção, a regra é a autorização. A exceção é o regime de separação obrigatória. Então, se naquele exemplo o meu pai fosse casado com a minha mãe no regime da separação obrigatória, o consentimento da minha mãe na situação é totalmente dispensável. Eu não precisaria. Mas uma observaçãozinha, eu sei que aqui a matéria não é direito de família, mas eu sempre gosto de fazer esses links. O regime da separação obrigatória não se confunde com o regime da separação total de bens. Este regime da separação obrigatória, como o próprio nome diz, é uma imposição legal que o legislador faz aos nubentes. Em que contexto? Nós temos lá no direito de família os casos impeditivos do matrimônio e os casos de suspensão, os casos de proibição e os casos de impedimento do matrimônio. Nesses casos em que não se deve, em que as partes a princípio devem esperar para consolidar o matrimônio, exige-se que, se as partes fizerem isso, se as partes desconsiderarem a recomendação legal lá do artigo 1521, se as partes ignorarem essa situação das causas suspensivas, nós teremos um problema. Por quê? Porque naquele rol de situações temos, por exemplo, uma mulher que tem um filho, cujo marido faleceu, mas não fez o inventário ainda. E ela já está com um novo companheiro e já quer casar com esse novo companheiro. Para evitar uma mistura patrimonial, o legislador impõe que eles tenham o regime, então, da separação obrigatória. São pessoas que se encontram em algumas situações como essa, ou como também aquele o idoso que decide casar depois de 70 anos. Também o legislador, no intuito protetivo, traz essa regra. São várias situações, mas aqui não é o foco. O foco é a regra do 496 é a autorização de todos. A exceção é no regime de separação obrigatória que o cônjuge do alienante não precisa consentir. Não é necessário seu consentimento. Bom, mas é só isso que nós temos desse artigo? Só isso a gente extrai basicamente da leitura? Não, tem mais. Tem uma questão jurisprudencial interessante. O quê? Olha aqui comigo na tela. A jurisprudência, ela decidiu que agora, isso não é de agora, é de algum tempo já, para que eu possa ter provimento na minha ação, caso eu me sinta prejudicado com alguma compra e venda de ascendente a descendente, para que eu tenha aquela ação como procedente, eu preciso demonstrar o meu prejuízo. Como assim demonstrar o meu prejuízo? Vamos supor que naquele meu exemplo, um dos meus irmãos, ele não tenha consentido. Ele não tenha dado autorização para o meu pai para vender um imóvel para mim. Nós ignoramos a situação e fizemos o negócio mesmo assim. Negócio anulável, como diz aqui a segunda palavra do caput. Negócio é anulável. Bom, meu irmão, ele pode fazer o quê? Vai mover uma ação judicial para anular aquela negociação, para anular aquela compra e venda. Agora, antigamente havia a posição jurisprudencial no seguinte sentido. Se o caso fosse de nulidade, não haveria a necessidade de demonstração do prejuízo. Bastava comprovar que a situação se enquadrava num caso de nulidade, pronto.
Mas nos casos de anulabilidade, nos casos de uma negociação anulável, sim, eu precisaria demonstrar o prejuízo. Agora não. Agora, o que nossos tribunais estão trazendo, estão exigindo? A demonstração do prejuízo, seja numa situação de nulidade, seja de anulabilidade. Então, meu irmão, que não consentiu naquela compra e venda, se ele quiser trazer a juízo aquela situação, ele vai ter que demonstrar qual foi o prejuízo que ele teve. Por que aquela situação lhe acarretou um prejuízo? Tá. Mais um detalhe aqui do 496. Olha na tela comigo. Qual o prazo? Como assim o prazo? Qual o prazo que aquele que se sentiu lesado tem para agir, para mover a ação, para anular aquele negócio de compra e venda? Em quanto tempo ele tem que agir? Vocês vão reparar que no 496, seja no caput, seja no parágrafo único, não tem nenhuma informação a respeito. Nós não temos essa informação. Então, onde é que nós tiramos esse prazo? Da combinação dos artigos 179 e 496 do Código Civil. Nós extraímos que prazo? Um prazo de 2 anos decadencial. Um prazo de 2 anos decadencial. Bom, o que nós temos de interessante deste prazo? Que na verdade, como é que eu sei que ele é decadencial? Como é que eu sei que ele é de 2 anos? Basta a leitura do artigo 179 e vocês vão identificar. O 179 ele está lá nas disposições que tratam da decadência. Ali vocês vão encontrar o texto dele dizendo que nos casos em que o legislador diga que a situação é de anulabilidade e não haja um prazo previamente definido, será este de 2 anos. É ali que vocês vão encontrar no texto legal. Mas o que eu trouxe aqui para vocês além disso? Bom, reparem que aqui o caso traz como primeira informação para vocês que Antônio ele é divorciado. Se ele é divorciado, aquela primeira parte do 496, da necessidade de consentimento do cônjuge, está fora. Então só precisaria do consentimento dos seus 3 filhos. Seus 2 filhos. Carlos foi o filho que se recusou a... que não consentiu, que não anuiu com a venda. Vamos ver as assertivas. Letra A. A compra e venda de ascendente para descendente só pode ser impedida pelos demais descendentes e pelo cônjuge se a oposição for unânime. Não, isso daqui está completamente fora do que a gente acabou de ver no 496. Primeiro, um destaque para vocês. Eu sei que vocês já devem ter escutado isso, mas é sempre importante repetir. Sempre quando vocês estiverem fazendo uma questão de prova, vocês encontrarem expressões como só, somente, sempre, nunca, jamais. Esse tipo de expressão sempre tem que ligar um alerta em vocês. Sempre vocês têm que dar uma olhada de novo, respirar, tomar um ar, pensar bem e ver com mais calma essa questão. Porque geralmente tem alguma questão, algum ponto que vocês precisam ter uma maior atenção nesse enunciado. Como aqui, está dizendo que só pode ser impedida pela oposição unânime dos outros. Nós não lemos isso em momento algum. Assertiva errada. Letra B. Não há na ordem civil qualquer impedimento à realização de contrato de compra e venda de pai para filho, motivo pelo qual a oposição feita por Carlos não poderia gerar a anulação do negócio. Bom, aqui também é uma assertiva que praticamente ignora a existência do artigo 496. Ela está simplesmente me dizendo que não existe qualquer proibição ou necessidade de autorização, o que está errado, completamente. Assertiva C. Antônio não poderia, como reação à legítima oposição de Carlos, promover a doação do bem para um de seus filhos, Bruno,
sendo tal contrato nulo de pleno direito. Por que ele não poderia? Teoricamente, quando vocês forem estudar também direito de família, vocês vão ver que existe um percentual do patrimônio que nós somos obrigados a reservar para esposa, se eu tiver uma esposa, para os filhos, se eu tiver os filhos, mas existe um outro percentual que eu sou livre para dispor como bem entender. E sim, Antônio poderia fazer uma doação para um dos seus filhos. Até aqui, o fato de fazer uma simples doação, por enquanto, não implicaria problema algum. Então, também, assertiva errada. A letra D é a nossa assertiva correta. Vamos ver o que ela diz. É legítima a doação de ascendente para descendente, independentemente da anuência dos demais. Eis que o ato importa antecipação do que lhe cabe na herança. Certíssimo. Como é que eu sei que isso aqui está certinho? Vocês vão encontrar a questão da doação para filho no artigo 544 do nosso Código Civil. Artigo 544 do nosso Código traz o tratamento que o legislador deu para doação para um dos filhos. O que é interessante que vocês notem? No 496, nós temos que, se eu quiser vender um bem imóvel para um dos meus filhos, eu preciso de autorização dos outros filhos e do meu cônjuge. Agora, se eu quiser doar um bem, vocês vão encontrar no 544 que eu posso muito bem eu posso simplesmente doar este bem para o meu filho, mas vai ter uma consequência que é a antecipação do que lhe cabe na herança, a antecipação da legítima. Como assim? Se o Antônio, aqui no nosso caso, doou o bem para o Bruno, doou o imóvel para o Bruno, o seu filho, mesmo contra a vontade de Carlos, não vai ter problema nenhum. Agora, quando o Antônio vier a falecer e Bruno e Carlos forem discutir a herança deixada por Antônio, eles vão ter que ver, bom, Bruno, tu já recebeu um imóvel em vida, então esse valor vai ser abatido daquilo que tu teria direito para que tu não tenha nenhuma vantagem indevida. É simplesmente isso. Assertiva correta, letra D. De direito contratual, era só essa passadinha que eu queria mostrar para vocês. Agora nós vamos entrar nos direitos reais. Para os direitos reais, eu achei interessante esta frase aqui, que vocês vão encontrar depois num livro de doutrina que eu vou mencionar, que diz o seguinte, que os direitos reais são um conjunto de princípios e normas regentes da relação jurídica referente às coisas suscetíveis de apropriação pelo homem, segundo uma finalidade social. Direitos reais também são conhecidos e estudados como direito das coisas. E aqui eu trouxe o direito de laje para vocês. O que é o direito de laje? O direito de laje, ele é uma novidade legislativa. Que ali em 2017 veio depois de uma série de necessidades de pessoas, geralmente em comunidades carentes. Vocês com certeza já ouviram a expressão laje. Eu tenho uma laje, fiz lá numa casinha uma minha laje. O direito de laje é o direito daquelas pessoas que, nas favelas, especialmente de São Paulo e Rio de Janeiro, começaram a construir unidades de imóveis em cima de outras, como se fossem prédios construídos de forma irregular, mas em cada camada havia uma família morando, havia um proprietário morando. É como se eu tivesse uma casa de um andar e vendesse o andar de cima para uma família poder construir o seu espaço ali. E essa família vendesse o espaço acima para que eles fossem construir uma outra família. E assim sucessivamente. Assim que surgiu o direito de laje no Brasil. Uma frase que a doutrina traz. O direito de laje é uma nova lâmina de propriedade criada através da cessão onerosa ou gratuita. Exatamente isso que eu falei para vocês. É uma lâmina. É como se eu pegasse, perdoem minhas habilidades precárias de desenho. Vou apagar isso aqui. Aqui eu fiz a casinha A. A família A vendeu o espaço acima para a família B, que também vendeu o espaço acima para a família C, e assim vai indo, até não terminar mais, até eles não conseguirem mais construir.
infelizmente, por toda uma situação econômica que nós sabemos que nesse Brasilzão existe, essas situações foram sendo criadas e essas pessoas que começaram a construir em cima de outras construções começaram a ter problemas, discussões judiciais, por várias questões, precisaram ter então um amparo do Estado. Por isso que veio o direito de laje pela Lei 13.465, lá em 2017. Aqui no direito de laje, ele está regulamentado a partir do artigo 1510, letra A do Código Civil. Tem ali a letra A, B, C, vocês vão encontrar algumas disposições importantes. Só para vocês terem uma ideia, o que nos diz o caput do 1510. O proprietário de uma construção poderá ceder a superfície superior ou inferior de sua construção, a fim de que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. Superior, superfície superior ou inferior. Eu confesso que nunca vi inferior, só superior. Mas tá ali, tá previsto. Se tá previsto, provavelmente existe alguma situação. O que é interessante aqui para vocês? Para ser considerada laje, não se exige o acesso individual a cada unidade. Vamos voltar ali para o meu desenhozinho precário. Vamos voltar aqui. Vamos supor, de novo, que eu tenho o bloco A, o bloco B e o C. O acesso individual seria: aqui na família A eu subo por uma escadinha, na família B eu subo por outra escadinha e na C por outra escadinha. Não é exigido isso para ser considerado, para ser configurado o direito de laje. Eu posso muito bem ser o morador da família C aqui, e para eu chegar na minha unidade eu tenho que entrar na casa do A, passar pelo B, até chegar no meu. Não tem necessidade de ter esse acesso individual. Isso é uma das disposições ali que vocês vão encontrar nos artigos 1510A e seguintes. Outra questão interessante é o direito de perempção. Direito de perempção legal. O que é o direito de perempção legal? Também conhecido como de preferência, que nos diz que o titular da construção base e os das outras lajes têm preferência em caso de alienação daquelas posteriormente constituídas. Novamente, peço perdão pelo desenho, mas a melhor forma de vocês entenderem isso daqui. De novo, o A, o B e o C. Se não me engano, é o 1510D. É isso aí, é o 1510D que diz o seguinte: em caso de alienação de qualquer das unidades sobrepostas, terão direito de preferência, também perempção, em igualdade de condições com terceiros, os titulares da construção base e da laje, nessa ordem, que serão cientificados por escrito para que se manifestem no prazo de 30 dias, salvo se o contrato não dispuser de modo diverso. Bom, o que nos diz esse artigo? Que se o C quiser vender a sua parte, você quer vender. Você quer vender. O A, que é o primeiro dessa cadeia toda aqui, ele vai ter o direito, então, de preferência sobre aquela venda. Como assim? Antes do C oferecer esse valor para um terceiro, ele vai ter que oferecer para o A. Digamos que ele quisesse vender para um terceiro, ele vai ter que primeiro oferecer para o A. E se o A não quiser, para o B. Se o B não quiser, aí sim o terceiro pode comprar sem problema nenhum. Tá? Por quê? Por que isso? Porque o legislador optou por dar uma certa preferência, por prestigiar aqueles que já estão morando naquele conjunto. Vamos supor que seja um conjunto de unidades. Quem já está morando ali vai ter uma preferência para continuar, para poder obter um espaço maior, comprando o andar de cima ou algo assim.
para que eles possam pelo menos ter uma chance de ver quem é que vai morar ali junto com eles. Porque ao contrário de um prédio que é construído regularmente, tudo direitinho, bonitinho, separadinho, aqui não, aqui é uma questão realmente muito improvisada pela necessidade. Então, para tentar evitar qualquer situação mais complicada de discussão e de incompatibilidade das pessoas que vão morar ali, o legislador trouxe no 1510-D essa preferência, esse direito de perempção legal, tá? Bibliografias. Daqui, de onde eu tirei as frases, da onde eu acho que vocês podem encontrar um conteúdo mais completo e ao mesmo tempo não tão denso, que é o que vocês vão precisar para o exame da ordem. Na obra do Pablo Stolz e do Rodolfo Pamplona Filho, eles resumem muito bem os pontos nucleares, digamos, do tema contratos e do tema direitos reais. Essas obras de 2019 são bem atualizadas, são muito boas. Para quem quer estudar para a prova da OAB, para uma prova de concurso, é esse tipo de livro que eu acho que vocês têm que se focar. Não adianta, se eu vou estudar para uma prova da OAB, pegar um manual lá denso de 1000 páginas com, sabe, vagações teóricas. Não, tem que focar naquilo que vocês precisam para passar numa prova objetiva. Uma prova discursiva é um momento posterior, uma preparação diferente. Uma prova objetiva é isso daqui que eles vão trazer para vocês. Vão trazer detalhezinhos da jurisprudência, mais discutidos, o texto da lei ali, no que vocês precisam, o entendimento daquilo ali e ponto, segue. Vocês não podem se dispersar muito, vocês têm que objetivar, tem que ser objetivos no estudo de vocês, tá? Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos. Aqui fica o nosso site e o convite para que vocês venham conosco nesse curso, que está para começar agora, de extensivo da primeira fase da OAB. Vocês vão encontrar no link aqui, cursoexamedaordem.com.br, todas as informações que vocês precisam, cronograma, professores, disciplinas, forma de pagamento, tudo que vocês precisarem, vocês vão encontrar ali, tá? Muito obrigado e qualquer dúvida também tem o nosso contato aqui.